Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Mais um pós-culto, Glória de Sião Internacional. E hoje foi culto de tabernáculos e foi uma delícia. Eu quero recomendar que todos voltem lá na gravação. Se você não tem o meu WhatsApp, me manda uma mensagem, eu te coloco no grupo, você recebe sempre as gravações na íntegra que a gente não posta no YouTube. 11 é um rap, anota aí, 11, 9. 823676868676868682367686. Deu, ótimo. Então, anotou, manda mensagem, tamo aí. Hoje foi culto de tabernáculos, hoje é domingo, dia um dia 1 hoje, né? Dia 1º de outubro de 2023 e hoje foi um culto de ativação. Então foi um culto um pouquinho diferente, não teve uma estrutura, graças a Deus, aleluia. Eu amo quando não tem estrutura. E então teve louvor com profecias e palavras, teve batismo, teve envio. O Chuck está no Alabama, então ele mandou um vídeo com uma mensagem. O Robert pregou 5 minutos em tabernáculos, 15 minutos em tabernáculos, voltamos a adorar, teve de tudo, foi uma delícia. E então, deixa eu ver assim se eu consigo fazer uma compilação, pelo menos da mensagem. Eu não consegui anotar muitas das profecias, mas o que eu consegui eu vou passar para vocês. Tabernáculos, naqueles 15 minutinhos do Robert, ele falou sobre ser o tempo da glória de Deus. Se a Páscoa é a redenção e se Pentecostes é a provisão, então tabernáculos é o tempo de estar na glória, é o tempo de habitação com Deus. Você passa pela redenção na Páscoa para que o seu espírito venha a nascer de novo, o Espírito Santo venha habitar em nós, é a redenção. Aí você chega em Pentecostes, lá no Monte Sinai, e ele te dá a provisão da lei, a provisão do Espírito em Pentecostes de Atos 2, e aí você está pronto agora para a habitação com Deus. Você é o tabernáculo dele e ele é o seu tabernáculo. Misturei um pouquinho da nossa aula de ontem. Nós fizemos a nossa festa dos tabernáculos. Se você não assistiu, volta lá para assistir a nossa aula. Gigante, como sempre, mas é o que tem para hoje, baby. E então nós chegamos em tabernáculos num tempo de glória, de habitar com Deus e de vê-lo face a face. Estar com Ele diante da sua presença, da sua glória. É o tempo não só de visitação, mas de habitação. É como se nós estivéssemos lá no jardim, que foi o primeiro santuário, e estamos agora numa jornada de santuários e tabernáculos temporários para chegarmos na plenitude e na permanência de estarmos novamente no jardim da Nova Jerusalém, que vai descer, que vai descer, que vai descer para a terra. E ele falou também de nós termos a restauração dessa separação que aconteceu quando Adão e Eva caíram, eles foram separados. A gente fala que as dimensões se separaram, né? Eles não puderam mais ter acesso à árvore da vida para não perpetuar o pecado que veio sobre eles, o salário do pecado, que é a morte que veio sobre eles. E ao mesmo tempo, se eles permanecessem no jardim, a presença de Deus os mataria muito mais rápido ainda, né? Então eles foram protegidos ao serem expulsos. Foi uma expulsão ríspida, dura, violenta, porque o pecado faz isso, é uma consequência do pecado, mas foi também uma consequência, isso foi um resultado do amor de Deus, foi uma ação do amor de Deus para proteger o homem, para que não deixasse de existir. E então ele falou assim, quando a gente celebra as festas, né, o mundo, quando estamos no mundo, nós estamos como que numa escada rolante sempre descendente, sempre, é como a lei da gravidade, ela sempre te puxa para baixo. Mas quando nós celebramos as festas, é como Jesus que andou sobre as águas, nós violamos essas leis e nós estamos numa ascendente, cada vez nos aproximando mais a Deus. Porque a gente está nesse mundo, certo? Nós não somos daqui, mas nós estamos aqui. E tudo no mundo nos faz afastar de Deus. Celebrar as festas anualmente, em ciclos, né? No primeiro mês, no terceiro mês, no sétimo mês, no primeiro mês, no terceiro mês, no sétimo mês. Além de todos os meses na lua nova, além de todas as semanas no Shabat, esses ciclos de comunhão com Deus nos ajudam a permanecer firmes em Deus, porque a atração do mundo para as trevas e para o inferno é muito, muito forte. Então, nós temos de estabelecer essa disciplina para que nós tenhamos tempos de comunhão para nos ajudar a não ceder às atrações do mundo e do pecado.
O Chuck, na palavra dele, falou que a gente precisa sempre estar nos portais ascendentes, nos portais verticais. Nós com Deus, primeiro a gente vai para a sala do trono, depois a gente traz a estratégia para guerrear aqui, a gente traz o amor, a gente traz a força, o poder, a plenitude, a sabedoria, o discernimento, mas tudo a gente tem que ir buscar primeiro nele, para depois sair adiante, como na escada de Jacó. Busca primeiro a sua herança aqui, para depois você poder tomar posse dela aqui na terra. O Chuck falou também que quando nós cantamos Aleluia, não sei se ele viu isso no espírito ou se foi um momento, ele não explicou, mas ele falou que quando nós cantamos Aleluia, os ventos começam a se mover nos céus. Eu digo que sim e que creio. Uma vez nós estávamos lá em casa de Davi, não sei se foi a inauguração, não me lembro agora. Eu acho que foi a inauguração, porque estávamos fazendo a intercessão antes de gravar. E quando a gente começou a cantar aquela música, o Senhor é bom, seu amor dura para sempre. Lembra dessa canção, Davi Silva? O Senhor é bom, seu amor dura para sempre. Ele é bom, ele é bom, ele é bom. Ele é bom. Os intercessores, depois que eles foram trazer o relatório, eles falaram: olha, quando a gente começou, estava uma guerra intensa, uma coisa, né, de atravessando o anjo e demônio, tinha coisa para todo lado nas dimensões do espírito, e quando nós começamos a cantar essa música, parou tudo no céu e eles falaram: eita, o que é que aconteceu? E os anjos não precisavam nem guerrear, só a declaração de que Deus é bom e o seu amor dura para sempre já faziam com que o inimigo fosse desbaratinado, confundido, batesse em retirada, fugisse, tanto o desespero deles de nós estarmos declarando que Deus é bom e seu amor dura para sempre. E então, o Chuck dizer que quando nós cantamos Aleluia, os ventos de Deus começam numa espiral e começam a soprar e intervir na nossa realidade, eu creio que, então, lembre-se disso quando você sentir a necessidade. Cante o que é Aleluia. Eu te louvo, Senhor, eu te louvo, Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, Aleluia. Deus, aleluia, te louvo, louvor, louvor. Então não deixe de exercitar isso, porque Deus, ele quer te encontrar na porta. Venha para as portas e encontre-se com Deus nas portas. Eu vou deixar você mesmo decifrar o que raios significa isso. Que abençoado significa isso. E o que trouxe uma palavra bem interessante em relação a uma coisa que Deus mostrou para ele, porque foi um tempo também de bastante cura. Quando você entra na presença de Deus, aquilo que está em frangalhos, aquilo que está gritando aqui dentro, aquilo que está de luto, aquilo que está desmoronando, ele vai começar a consertar. Está na presença da cura, da plenitude perfeita, do Criador que te fez. Então, ele vai dar um jeito de acertar as coisas aí contigo. E ele falou assim, quando ele se converteu, logo no início, lá numa igreja batista, ele teve um sonho uma vez e ele viu que ele era uma casinha numa colina e essa casinha ela tinha um monte de buracos onde estava faltando tijolo. Tinha sido os traumas, os pecados, os lutos, as dores, as fragmentações, né, tudo aquilo que a gente vai passando no mundo que vai arrancando pedaço da gente. E ele viu, Deus mostrou para ele como uma casa. E ele falou: e agora, Deus, o que que a gente faz? Ele falou: passo a passo, dia a dia, no nosso relacionamento, eu vou restaurar cada tijolinho. E aí, quando ele chega no fim, muito mais para frente, ele vê de novo aquela casinha e ele fala: nossa, Deus, ainda tem dois buracos ali. Por que que tem dois buracos ali ainda? Ele falou: ali não é lugar de tijolo. Aí é lugar do vento entrar e do vento sair. Você precisa ter uma entrada e uma saída. Você não pode ser um caixote fechado. E então ele disse assim: olha, nós precisamos aprender a ceder para o Espírito Santo. E o exemplo que ele deu foi de quando você está entrando numa estrada e você tem aquela faixa que é só para você entrar, não é para mais ninguém. E aqui o pessoal que está vindo na estrada de alta velocidade,
eles têm um comando lá atrás, uma placa para eles saírem dessa sua faixa, porque você vai entrar também numa certa velocidade. E ele falou assim, eu até me lembro que ele deu esse testemunho uma vez. Ele falou assim que ele estava chegando nessa encruzilhada, nessa rampa de acesso que era preferencial dele, e ele sentiu do Espírito Santo pare. Ele olhou no retrovisor, não tinha ninguém atrás, ele diminuiu e olhou. Quando ele olhou, mas vinha vindo um caminhão que, se ele tivesse entrado, tinha levado ele. E nessa ocasião, ele tinha falado da importância de nós ouvirmos o Espírito e obedecermos imediatamente. E aqui, nesse momento, ele disse assim: se vem vindo uma carreta, o que você quer? Ser atropelado por ela ou pegar o vácuo do vento dela para economizar sua gasolina, tipo, né? Tem gente que faz isso, fica ali num cantinho do caminhão, atrás do caminhão, você economiza gasolina, porque ele tá meio que te puxando junto. É estranho isso, deixa para lá. Mas ele falou: o caminhão é o Espírito Santo. E nós precisamos ceder a preferência, dar preferência, é, não nessa rampa de acesso, não usufruir da sua preferencial, não ser eu primeiro. Tudo é para mim, é eu, é meu, né? Não, abra mão de você mesmo, diminua você mesmo. Nós temos de diminuir porque somos cidadãos do céu, não somos mais cidadãos do mundo. Cidadão do mundo é independente. Cidadão do céu é totalmente dependente de Deus. E a gente tem falado isso muito, né? Porque Deus tem falado isso para muitas veias, para muitos do corpo de Cristo. É um tempo em que Deus vai permitir os abalos para que venha o despertar, para que venha o avivamento. E nesses abalos nós não vamos ter tempo de parar 1 hora, 2 dias, 3 dias para buscar o Senhor. A gente vai ter que ouvir agora. Então a gente tem que treinar esse nosso ouvido para ouvir o Espírito Santo já, para ontem. Corre, te ajoelha, faz jejum agora e fala: Deus, eu preciso aprender a te ouvir muito rápido, é para já. Eu dependo disso, a minha vida vai depender disso, de ouvir o Espírito Santo. Ele disse então que ao diminuirmos para que o Espírito Santo aumente e nessa busca diária nós exercitarmos isso, nós somos como um vaso. Ele se derrama em nós, mas sempre é como se fosse um vaso com duas bocas. Numa ele se derrama e na outra nós nos derramamos, porque o vaso da nossa habitação em Deus, ele não é só para nós sermos alimentados. Deus não nos criou para que nós somente tivéssemos, é tudo para mim, oh, vem Deus. Para que nós somos cheios do Espírito Santo? Para abençoarmos aos outros, para transbordar de nós para outros. O rio de água viva que ele nos dá, ele jorra do nosso interior para outros, não jorra daqui para cá. Não, vem dele e jorra daqui para os outros que estão ao nosso redor, para o mundo que está perdido e precisa ser salvo, para o mundo que está em trevas e precisa de luz. Por isso a gente não coloca as nossas lâmpadas embaixo da mesa, a gente coloca em cima da mesa, para que a sala toda seja iluminada. Não é mais tempo de nós termos vergonha de dizer que nós somos de Jesus, queridos. Sim, a perseguição vai começar, está cada vez pior, não se pode mais falar de religião. Tem grupo de WhatsApp que não pode falar de religião, coisa mais estúpida que eu já vi na minha vida. Você pode falar de tudo, inclusive outras, mas você não pode falar que você é conservador ou que você é crente. Aliás, o Keith falou, né? Eu não sou conservador, não sou liberal, não sou republicano, eu não sou petista, não sou direitista, não sou esquerdista, eu não sou. Eu sou cidadão do reino, eu sou de Cristo. E é isso que nós somos de Cristo, mas é o que mais nós temos vergonha de dizer é que nós somos de Cristo. Como é possível isso? Como é que o mundo vai ouvir falar se nós não temos uma pregação, se nós não temos uma voz, se nós não temos um posicionamento de que nós somos de Cristo? Aí fica difícil, né? Então, nós precisamos ter um posicionamento, precisamos ceder a preferência ao Espírito Santo para não sermos atropelados por ele, ou seja, deixa ele ir na frente, deixa ele estar no comando, não você. E quando ele fala vem, você vem, agarra o bonde e vai junto. Amém? Ok. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Jesus, por essa palavra, por esse culto espetacular. Eu quero trazer para vocês agora o sonho, um sonho muito importante. Eu não vou trazer ele inteiro, ele é gigante,
O Dutch Sheets fez lá no Give Him 15, ele fez 4 dias seguidos só desse sonho, extremamente detalhado. Você pode entrar na página deles, lá no Safari, no Google, sei lá qual que é o lugar que você acessa a sua internet, coloca lá Dutch Sheets, Give Him 15, dia 26, 27, 28, 29, 30, sei lá, todos esses dias aí, aciona lá a tradução para você poder ler o sonho com todo o detalhamento. Ele traz primeiro a palavra, ele falando do sonho, depois embaixo ele tem o sonho nos maiores detalhes, porque não dava nem tempo em 4 sessões de 15 minutos dele trazer todos os detalhes do sonho. Eu vou trazer o resumo do resumo do resumo e já é longo. É um sonho que quem teve foi o Greg Hood, e no sonho estava o Tim Sheets, estava o Greg, estava o Dutch, estava o pai espiritual deles, o Jim Hodges, e outras pessoas que eu não sei agora, não vou me lembrar. O resumo do resumo do resumo, antes de eu entrar no resumo. Eles estavam numa adega ou numa destilaria, não sei muito bem como é que chama o lugar onde se faz o vinho, não era num lagar antigo, era eu vou chamar de adega por falta de saber o nome, não deu tempo de pesquisar, tá, gente? Essa semana tá muito corrida. Então, eles estavam numa velha adega, procurando um tipo de uma receita para fazer um blend de vinhos, com 12 vinhos de derramamentos do Espírito, de avivamentos do passado. Eles precisavam de uma receita de como juntar todos esses vinhos para gerar o avivamento atual, presente dos nossos dias. Para que ele fosse, e esse novo vinho seria o novo vinho apostólico do reino, para ser liberado para as nações agora, porque agora estamos entrando nesses tempos de abalos. Eu me pergunto se, quando todos eles estão falando de tantos abalos que Deus vai permitir, e aí vem o avivamento, será que a semana tribulacional está para começar? A gente precisa ficar de olho nas coisas que estão acontecendo lá no Oriente Médio, né? Mas mais de olho em Jesus, porque é o que é mais importante. Então vamos lá, começar o sonho mais ou menos aqui. Eles encontraram essa receita e eles saem dessa adega e começam a correr por um campo de batalha enorme, e tinha fogo cruzado de todos os lados, eram ataques de tudo quanto é lado, seta voando, flecha, tudo que você pode imaginar. E aí eles correndo, de repente aparece um anjo do lado deles e fala: para onde vocês estão indo? E eles veem um prédio lá longe, com uma luzinha quase imperceptível, e eles falam: eu acho que é para lá, né? E aí o anjo fala: ok. Abre uma trincheira diante deles, eles entram dentro da trincheira e conseguem ver como é que fala, as flechas e etc., voando sobre a cabeça deles, mas eles estão protegidos dentro dessa trincheira, e eles correm lá dentro junto com o anjo e chegam nesse prédio. Quando eles chegam perto do prédio, eles percebem que é uma igreja, e ela é linda, toda nova, bonita do lado de fora, só que um detalhe interessante era que todas as janelas estavam pintadas de preto. E tinha um arranhão aqui ou ali de vez em quando, você via uma luzinha pouca saindo lá de dentro. E aí eles bateram na porta, abre a porta, porque eles estavam no meio da guerra, né? E aí eles abriram assim, falaram: o que que vocês querem aqui? A gente tem uma receita muito importante. E aí eles falaram: vocês não são bem-vindos aqui. Não abriram a porta de jeito nenhum, bateram na cara deles a porta. E eles insistiram, mas não teve jeito. Vocês não são bem-vindos aqui, vocês não são bem-vindos aqui. Bem, uma parte da igreja não vai receber o despertar, não vai entrar no avivamento. Nós precisamos estar cientes disso. Nós não vamos segregar e nem polarizar, mas nós precisamos estar cientes de que não é todo o corpo de Cristo que vai avançar conosco. Nós precisamos amar esses irmãos e resgatá-los o mais rápido possível, para que eles não percam esse glorioso mover que Deus vai fazer. Amém? Todos são amados do Senhor, mas infelizmente muitos não vão receber. Eles viram para o anjo e falam: e agora? O que que a gente faz? E quando eles voltam para trás para olhar para a batalha, de costas para a porta da igreja, eles percebem que o povo que vem vindo atrás dele perseguindo estão vestidos tipo de faraó. É um espírito de Baal Peor.
e tem um outro que eu esqueci o nome agora. Mas são aqueles que estão ali bem na travessia do Mar Vermelho. A gente ministrou sobre isso lá na Páscoa, eu acho. Mas eu me esqueci o nome agora. Enfim, mas é um principado que está sobre o Egito, que ficava próximo ali da travessia do mar. Foi o último falso deus do Egito que Deus destruiu, que Deus envergonhou, que Deus destituiu, porque abriu o Mar Vermelho e matou todo mundo que estava ali. Então não pôde proteger os egípcios. Enfim, é um tipo de um principado que os americanos estão guerreando. Então eles viram todo mundo assim de Faraó correndo atrás deles e o anjo falou: "Vem comigo". Eles deram a volta por trás da igreja e atrás da igreja tinha um terreno e ele falou: "Aqui tem a entrada para o lugar onde vocês precisam ir e o lugar que vocês precisam ir chama-se Oinos, a adega Oinos, ou a casa do poço ou da fonte do Oinos. A casa, ficou legal essa, a casa da fonte do Oinos. Oinos é vinho, então a casa da fonte do vinho, ou a casa do manancial do vinho, algo assim. E então ele abre uns arbustos e ele fala, cava aqui. E eles começam a cavar. Quando eles cavam, eles se dão com uma pedra, um tipo de um alçapão que está cobrindo uma entrada. E aí eles falam, como é que a gente entra aqui agora, né? E estava escrito em cima dessa pedra o número do léxico, do Strongs, o número de duas palavras, coroa e pedra de esquina, ou pedra fundamental. E aí o Greg virou para o Dutch e falou assim, Dutch, você tem autoridade para liberar o decreto para abrir esse alçapão, porque ele conhece a sua voz. Aí o Dutch vai liberar o decreto. Você quer saber qual que é o decreto, gente? Então, abre a sua Bíblia aí. Abre a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 17, versículos 13 a 19. João 17, 13 a 19. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, Pai. Tá, Jesus está orando, né? E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Olha a situação que eles estão vivendo no sonho e a palavra para você entrar por dentro do alçapão e sair do meio dessa guerra. Primeiro que Jesus tem dado a palavra dele, Jesus está falando que ele vai indo, mas que ele quer deixar com eles o seu próprio gozo e o gozo completo. Eu dei para eles a sua palavra, o mundo, obviamente, como vocês estão vendo essas flechas e tudo voando aqui, os odiou, porque eles não são do mundo, nós estamos, mas não somos. Assim como Jesus também não é. Olha a oração que Jesus faz. Pense bem nisso quando você pensar nas suas doutrinas escatológicas, ok? Jesus fala: Deus Pai, eu peço não que o Senhor os tire do mundo, mas que aqui mesmo o Senhor os guarde do mal. Então, no meio dessas setas todas, o que ele fez? Mandou o anjo para guardar. Vai aparecer uma porta de escape ali. A igreja não quis responder, mas tem um outro lugar onde eles vão completar a sua missão. Santifica-os na verdade. Perdão, 16. Eles não são do mundo, como também eu não sou. 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico. Nós fomos enviados para cá, por isso Deus não quer que a gente saia daqui. A gente tem obra para cumprir aqui, nós temos um trabalho para fazer aqui. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. E o alçapão se abriu, e eles desceram por uma escadaria, e ali eles viram um ambiente de uma adega, com umas tinas enormes, com vinhos, e garrafas vazias que precisavam ser cheias e seladas, e com as rolhas ali para colocar já as rolhas também.
E de repente eles percebem que tem algumas pessoas ali já. Então estava o Tim, o irmão do Dutch, e o Jim Hodges, que é o pai espiritual deles, e eles estavam organizando as coisas e construindo um andaime, porque eles precisavam subir e estar acima daquela tina, daquele barril gigante, tonel, sei lá como é que fala aquilo. E o Jim Hodges, que é uma figura de um pai apostólico, ele é que seria o supervisor do processo. Então, os pais apostólicos serão supervisores do processo. E pessoas que são apóstolos e profetas e que têm um chamado específico, cederam para o Espírito Santo, e o Espírito Santo os tem usado, eles vão ajudar a comandar o corpo de Cristo, o exército do corpo de Cristo. Nosso general é Jesus. Mas muitas pessoas que têm um pouquinho de dificuldade de ouvir Deus vão receber as fronteiras. E o pintar das fronteiras veio do Tim, que teve um sonho, uma visão, sei lá quando, e em 2, 3 meses eles pintaram todas as fronteiras dos Estados Unidos, preparando para o que eles vão liberar aqui. Sonho. Ok. Então, eles perguntam, o Dutch falou assim, foi engraçado, ele falou assim, eu sabia que esse sonho era de Deus, porque no sonho eu cheguei, o, o quem que perguntou o quê para quem? O Dutch falou assim: Nossa, vocês estão aqui já, né? E aí o Tim virou para eles: Vocês trouxeram a receita? Aí eles estavam com uma caixa na mão e eles falaram sim. E o Tim perguntou assim: Por que vocês demoraram tanto? Que é bem uma coisa de irmão perguntar para o outro, irmão mais velho perguntando para o mais novo: Que raios vocês demoraram tanto, né? Enfim, é importante isso, óbvio. Em cima da caixa, na tampa, estava escrito justiça e refrigério. E era, uma ilustração do trono de justiça de Deus e do derramar do refrigério que sairia dali. E a receita estava dentro da caixa. A receita para o quê? De como era para ser feita a mistura dos vinhos, desses 12 vinhos, de avivamentos passados, porque não era de qualquer jeito que eles seriam misturados. Há uma maneira peculiar de misturá-las. E então o Jim Hodges viu um prato no chão de ouro, de prata, sei lá do que, ele pegou, assim, limpou, estava escrito Eclésia do Reino, Igreja do Reino, e aí ele pegou e colocou no tonel, não sei se é assim que fala, aonde seriam misturados os vinhos. E aí ele falou assim: olha, nós temos filtros diferentes para serem trocados de vez em quando durante o nosso processo. E o primeiro filtro que ele viu era o filtro Mamlachá, que é reino em hebraico. Então, é o filtro do reino. Os avivamentos, antes de serem misturados para sair a safra nova do vinho novo, precisava passar pelo filtro do reino. Ou seja, tudo que não era do reino seria tirado e limpo, purificado antes de entrar nessa mistura. E aí, infelizmente para vocês, eu não tive tempo de anotar e tá tudo lá no site deles, é muito comprido. Ele trouxe todos os avivamentos que foram misturados aqui, resumidamente para vocês, foram. O primeiro foi o da Reforma, o segundo foi do arrependimento, então volta lá para Martinho Lutero e antes de Lutero, lá com o Hus. Teve o segundo que foi um avivamento de gemidos inexprimíveis, de gemidos de arrependimento, de joelho, joelho, joelho e muito choro, sangue, suor e lágrimas. Muito, realmente foi algo impressionante. O terceiro foi oração e houve um gemido. O quarto foi um aroma que subiu diante do Senhor. O quinto foi um fogo que foi liberado com outro rugido dentro do tonel lá. O quarto foi uma mistura de coração de leão com raios que simbolizavam o ensino e as missões. E antes, entre o quinto e o sexto, foi trocado o filtro para que houvesse um novo, foi um filtro chamado ensino do reino, ou mestre do reino, porque haverá um novo ensino do reino que vai facilitar o entendimento dos avivamentos para que eles não fiquem conhecidos como algo, é só mais uma modinha.
São 12 movimentos misturados. Mas deixa eu trazer alguns detalhes. Depois do primeiro que foi derramado, que foi esse do depois da reforma, que veio o do gemido inexprimível, quando eles ouviram, quando eles foram derramar os vinhos, né? Então tem nome, tem garrafa com nome, com ano, o ano dos avivamentos, as pessoas com quem nós identificamos, né, os avivamentos, e esse que veio do gemido, era como se eles ouviam lá de dentro os uivos de choro, de arrependimento e de clamor. E com isso começaram a chegar pessoas da grande nuvem de testemunhas e encheu aquele lugar. Não só as pessoas que tinham sido chamadas, que estavam lá fora com o Tim e com o Jim, não, o Jim e o Dutch estavam ali tentando entender, decifrar as regras de como, né, da receita, e o Tim foi organizar a fila das pessoas que ia trazer cada vinho com a sua safra. Então a pessoa entrava e falava: o meu vinho é esse desse ano, dessa safra do fulano. Tinha um nome, né? Que nem o do Martinho Lutero era o Martin com o ano de Lutero. Quando, quando eles derramaram esse do gemido, encheu a sala de testemunhas e todos começaram a interceder e a orar em línguas e entrar naquele gemido. Quando houve a quarta mistura, subiu um aroma suave que subiu, encheu o lugar e grudou não só na roupa, mas as pessoas ficaram com aquele aroma do que foi produzido, daquela mistura. E aquilo rompeu o teto do lugar e subiu como uma explosão, saiu para fora e encheu o campo de batalha com aquele aroma. Quando eles estavam na mistura da oração, o que aconteceu? Aconteceu uma coisa peculiar na mistura da oração, que eu não estou me lembrando agora o que foi. Não sei se o inimigo bateu em... Eu não lembro mais agora, mas aconteceu algo muito poderoso também, e aconteceram gemidos e um tipo de um rugido, um tremor, como se lá dentro o vinho estivesse vivo, e ele expandia e alargava e encolhia, era uma coisa bem sobrenatural. No quinto, que foi o do fogo, que liberou um rugido, começou a queimar e tinha um fogo dentro quando os vinhos foram derramados. Aconteceu um incêndio lá dentro, um fogo, e aquilo estava turbinando. Imagina, gente, todos os avivamentos, os 12 avivamentos principais que nós tivemos ao redor da terra, sendo juntados e unidos dentro de um mesmo tonel para produzir a nova safra do novo avivamento para os nossos dias. É para a gente querer se converter de novo. Misericórdia, Deus, nós queremos participar disso, aleluia, tremendo. E então, parecia que o tonel lá, o lugar ia explodir. Então, o tonel lá, o lugar da mistura está tremendo, está com fogo, está com aroma, ele está num rebuliço no lugar, ele está explodindo com aroma para todos os lados, está enchendo todo aquele lugar. Deus está dizendo que ele vai trazer uma mistura sinergética ou sinérgica, não sei como fala isso, de todos esses vinhos, de todas essas uvas, de todas essas safras, de santidade, de milagre, de ensino, de apostólico, de missões, de graça, de evangelismo, de intercessão, de arrependimento, de despertar. Tudo isso está sendo misturado e enquanto isso está acontecendo, há uma grande resistência no mundo espiritual, tanto do inimigo como do sistema religioso, que não quer participar. Então, há uma resistência dúplice do mundo e de dentro da própria igreja. Estando pronto, toda mistura estando pronta, a operação pintura do alvo para liberar o avivamento ou o despertar. Olha, estando pronta a operação pintura do alvo para liberar o avivamento ou o despertar. Por que desligou o meu computador? Alguém sabe? Vocês estão aí ainda? Não tenho nem como saber se vocês estão aí ainda.
Ok. Eu vou continuar gravando aqui. Lá no meu computador, a minha conexão de lá caiu, graças a Deus. Pelo celular. Ok. Onde eu estava, assim. Lembra que eles foram pintar as fronteiras dos Estados Unidos? Então eles estão dentro do tempo, porque esse sonho foi agora e a outra visão tinha sido 3 meses atrás. Eles concluíram a tarefa de pintar as fronteiras de todos os estados e de toda a nação. E agora os alvos, que são as fronteiras e todos os estados e outros lugares que as pessoas foram, prefeituras, governo e etc., eles estão prontos. E as garrafas, elas começam a serem vazadas e fechadas, mas elas são como rockets, são como mísseis, se transformam como que em mísseis. E aí, realmente está caindo a luz aqui bastante. Eles têm que sair desse lugar, certo? Eles estão num lugar subterrâneo, numa adega subterrânea. Eles tiveram um código para entrar e agora eles vão ter um código para sair com esses mísseis de garrafas do novo avivamento do dia. O novo avivamento, qual que era o nome que ele tinha dado aqui no início, Márcia? O vinho, o vinho, o novo o vinho novo apostólico, o novo vinho apostólico do reino, novo vinho apostólico do reino, novo vinho apostólico do reino. Qual é o código para eles conseguirem sair agora com a mistura de todos esses 12 movimentos numa nova safra para os nossos dias? Cadê? Eu anotei aonde? Deus. Aqui achei. Daniel 7. Vocês precisam estudar nosso curso de escatologia, gente. Não é porque é o nosso, estuda um curso de escatologia aí, mas nós precisamos entender o que a palavra diz a respeito dos últimos dias. Alguém roubou Daniel daqui. Daniel 7, 26. Daniel 7, 26 a 27. Mas depois, ele está falando do que aqui? Ele está falando do anticristo no 25, de tudo que ele vai fazer por 3 anos e meio. Ele já está na grande tribulação aqui. E aí, no fim da grande tribulação, o que vai acontecer? Versículo 26. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio do anticristo, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Uau! E a porta do alçapão se abriu. E eu não sei como funciona, mas os mísseis foram cada um para o seu. E viu-se um grande derramar de rios e rios e rios de vinho por toda a nação. Os abalos, eles estão vindo para trazer o grande despertar para o grande avivamento dos últimos dias. São abalos terríveis, nós não sabemos o que é. O Dutch até brincou, eu peguei essa palavra dele, eu não peguei dos Give Him 15, porque estavam muito compridos, estava muito, muito detalhado. Esse daqui eu peguei lá da conferência do Chuck Pierce, lá do Glory of Zion, do dia que o Dutch ministrou, o dia que ele ministrou, eu assisti ele contar esse sonho umas 6 ou 7 vezes, para não esquecer, porque não dava tempo de anotar tudo. Mas esses abalos, eles são tremendos, são aí no meio, desculpa, no meio, antes dele começar, ele falou assim, os abalos vêm, mas a gente não sabe o que são esses abalos. Aí ele vira para a igreja e fala assim, quem sabe o Chuck não nos fala o que são um dia desses, né? Ele não recebe do Senhor a informação, a revelação. Esses abalos, eles são terríveis e tremendos, mas eles vêm para despertar a igreja para o grande avivamento. O Pai prometeu às nações para o seu Filho Jesus. E o Pai vai entregar as nações ao seu Filho Jesus. Esse é um plano do coração do Pai. Nós temos uma ideia, às vezes, que a gente acha que de tanto pedir, de tanto orar, de tanto jejuar, a gente consegue mover o coração de Deus, mas isso não é muito bíblico, né?
O que acontece é que os tempos chegaram e isso já está no coração do Pai. E o que está acontecendo é que Ele está nos dando o seu coração. Ele está nos dando esse anseio. Então, o Espírito Santo é que está gerando em nós essa fome, essa sede, esse desespero por ver a sua face, por ver a sua glória, por estar na sua presença, pela salvação, o clamor que Ele tem gerado pela salvação das nossas nações. É por causa dos tempos que estão chegando e Deus quer que nós participemos, que nós cooperemos com Ele, que nós estejamos junto com Ele nisso. Então não somos nós que movemos a Deus, é Ele quem nos move e nós precisamos escolher se vamos estar com Ele ou não, se vamos participar ou não, ou se vamos resistir. Deus é tremendo, não é, amados? Puxa vida, que tempos são esses que Ele nos dá o privilégio de vivermos. Nunca pensei, imaginei na minha vida que eu teria o privilégio de estar aqui num tempo como este, como Esther. Passou por agonia de não saber como lidar com aquele momento de possível morte de todo o seu povo, ou de morte certeira de todo o seu povo, sabendo que ela havia sido colocada naquele lugar para poder ser um interventor, para ser uma voz de intervenção da parte de Deus ali. Nós estamos aqui em tempos como estes, de difíceis abalos que virão sobre as nossas nações, mas nós somos as forças de intervenção. Nós somos o poder, a glória de Deus. Nós somos as suas mãos e os seus pés. Nós somos aqueles que ouvem e realizam o que Ele nos manda fazer. Nós somos os seus pés aqui. Nós somos a sua voz aqui. Que privilégio é esse que nós temos nesse tempo, mas não é para os covardes. É para os ousados, para os corajosos, para os que cederam ao Espírito Santo e estão prontos para deixar Deus usá-los. Nós precisamos deixar Deus nos usar, amados. Jesus está voltando. Aleluia. Obrigada, 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 Jesus. Obrigada, obrigada. Tu és lindo, santo, bondoso, glorioso, majestoso. Nós te amamos, te adoramos, declaramos que tu és bom e o teu amor dura para sempre. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, move mesmo os teus ventos sobre o Brasil. Continua levantando essa geração de jovens profetas e nazireus que vão preparar o caminho do Senhor com santidade, com humildade, com extravagância, cedendo ao Espírito Santo, sendo humildes, Senhor, cheios de ousadia, de coragem, indo nessa força que o Senhor nos deu, ainda que sendo fracos, o Senhor é forte. Envia-nos, Senhor, nós dizemos: eis-nos aqui, eis-nos aqui, eis-nos aqui. Bo Yeshua, vem Jesus, Ken Yeshua, sim, Jesus, nós queremos dizer que estamos aqui, Hinene Adonai, Hinene, eis-nos aqui, Senhor. Não há outro a quem nós queiramos agradar, não há outro a quem nós queiramos louvar, não há outro com quem nós queiramos nos encontrar estar diante de Ti na Tua casa, na Tua presença, sermos o Teu tabernáculo e estarmos no tabernáculo vivo, sermos o corpo do nosso amado, de quem nós comemos e bebemos. Quem não comer desse pão, que é a minha carne, não tem parte comigo. Mas quem comer, alegria, abundância, plenitude de vida, participamos do seu corpo, da sua glória, da sua bondade, da sua força, da sua fidelidade. Esse seu corpo que foi partido, moído, pisado, traspassado por nossas transgressões, abriu o novo e vivo caminho para a sala do trono, para o Éden, para a árvore da vida, para os braços do Papai. E nós aguardamos, Senhor, não só a redenção da nossa alma, mas do nosso espírito também.
perdão, não apenas a redenção do nosso espírito, da nossa alma, mas do nosso corpo também. Nós aguardamos a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos quando o Senhor voltar. Maranata vem, Senhor Jesus. Maranata vem, Senhor Jesus. Maranata vem, Senhor Jesus. Maranata vem, vem. Bo Yeshua, Bo Yeshua, Bo Yeshua. Nós ansiamos por ti. Comemos do teu corpo, da tua carne, deste pão da vida. Lá no Egito, lá no deserto, eles comeram, mas eles continuaram morrendo. Aquele que era a figura deste, hoje nós comemos e não morreremos, porque temos a eternidade em nosso amado. Amém? Comamos. Hum. Em ato profético, nós comemos pelos pródigos, os que estão desviados, os que saíram de casa e voltarão. Nós ouvimos numa profecia que eles seriam a primeira onda do avivamento, primeira onda da colheita, da grande colheita dos últimos dias. Nós comemos profetizando o retorno desses que vão comer e vão ser participantes novamente do corpo de Cristo. Amém? Hum. Nós profetizamos também. Aqueles que estão perdidos nunca conheceram ao Senhor. Já ouviram, já rejeitaram, mas não são pródigos. São os de fora. São os das vielas, ruelas, os que não foram, né, convidados ainda. Nós comemos profetizando que eles ouvirão durante esse despertar. Despertar é para a igreja, avivamento é para a igreja. Quando ela desperta e aviva, as janelas não ficam cobertas de preto, as janelas ficam abertas, as portas ficam abertas. A igreja, ela é um tabernáculo vivo ambulante. É um corpo orgânico, não é um lugar fechado, isolado. Eles vão ouvir, nós vamos ministrar, nós vamos pregar, nós vamos, né, liberar as águas vivas e eles virão e comerão de Jesus e serão participantes do seu corpo também. Amém? Hum. Só porque se ficou mais ou menos do formato do Brasil, o Brasil come do corpo de Cristo, da sua carne. E o Brasil, nós vamos profetizar que como brasileiros, nós somos parte dessa nação, nós somos o Brasil. E nós, Brasil, comemos do corpo de Cristo e profetizamos que o Brasil é do Senhor Jesus, não será, é do Senhor Jesus e ele vai entrar no prumo. Ele não vai ser atropelado pelo caminhão, ele vai ceder a preferência ao Espírito Santo e ele vai declarar que só Jesus é o Senhor. Amém? Comamos. Uhum. Verás que um filho seu não foge à luta. Terra amada, terra chamada, não mais desamparada, não mais esquecida, não mais abandonada. Deleite do Senhor. Brasil, és deleite do Senhor. Brasil, és deleite do Senhor.
Bebemos do teu sangue, Jesus. No teu sangue tem o teu DNA, no teu sangue tem luz do mundo, no teu sangue tem todos os minerais, sais, tu és o sal da terra. No teu sangue tem a identidade, a tua identidade. No teu sangue tem a chave para a cura das nações, a cura do nosso corpo, a cura do nosso corpo físico que ainda aguarda sua nova habitação e geme por sua nova casa, como nós lemos ontem em alguma coisa Coríntios 5, eu acho. Nós ansiamos pela ressurreição dos mortos, nós ansiamos pela transformação, ou seja, nós ansiamos pela tua vinda. Nós queremos a tua vinda, nós queremos esse mundo transformado, Deus. Nós bebemos do teu sangue. Nós bebemos profeticamente pelos pródigos, os perdidos que virão na grande colheita. E nós bebemos pelo Brasil. Haja restauração do DNA do Brasil, Deus. Jesus, Jesus, Jesus. Restauração do DNA, da identidade do Brasil, do chamado, dos propósitos, desígnios teus para o Brasil. Haja restauração em nome de Jesus. Lechaim. Aleluia. Glória a Deus. Tremendo Deus. Amado. Mais um dia, mais um domingo, mais uma semana na presença do Senhor juntos. Eu quero abençoá-los para essa jornada de tabernáculos nessa semana, para você ouvir o Espírito Santo e ver como é que você vai celebrar você um tabernáculo vivo. Se você não puder edificar um tabernáculo, o que é super legal, não tem problema, faz, não faz. Lembre-se que você é o tabernáculo vivo. Convide a presença dele para estar dentro do teu tabernáculo. Faça-se um tabernáculo para ele, limpo, adornado, que você já passou anos e anos adornando e limpando, né? Se precisar, faz uma faxina rápida aí, nada que um arrependimento não resolva. E tenha um tempo especial na presença do Senhor. Mas não vai embora, eu vou te abençoar, mas não vai embora, tá bom? Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. A graça, o amor, o poder do Santo Espírito de Deus, o amor de Jesus, o perfeito amor e a perfeita justiça, o shalom do Pai venham sobre ti nessa semana. Amém? Amém. Anúncios. Domingo que vem eu não estarei aqui, então não faremos a tradução. Eu vou estar no meio de um deserto, no meio de lugar nenhum. Não vai ter como fazer a tradução. Não sei nem se eu vou conseguir ouvir eu mesma o culto. Nas outras 3 semanas desse mês, eu também não sei. Então, busque ao Senhor para saber. Se nós não estivermos aqui, eu tenho certeza que você é o tipo de pessoa que busca palavra, busca pão da vida, busca alimento do céu em tudo quanto é lugar. É o tipo de pessoa que nos ouve aqui, é o tipo de pessoa que ama voar no espírito, então não se contenta só com uma refeição, tem muitas. Mas como nós estaremos finalmente de férias, depois de 3 anos, sem sair de férias, sem sair para viajar as nações com o meu papai, minhas aventuras com o papai, finalmente o Senhor nos agraciou com esse tempo, esse mês. Eu não vou prometer nada para vocês. Eu gostaria de poder fazer as traduções dos cultos, mas eu tenho certeza que nós vamos trazer bastante coisinhas legais para vocês durante esses anos, esses meses, esse mês. Nós vamos tentar deixar toda a nossa viagem registrada no Instagram, a gente vai tentar fazer lives. Eu não sou muito boa disso, mas a gente tenta, né? Não é uma coisa que eu gosto de fazer. Estou no aeroporto, vou fazer uma live. Que pé na orelha, estou no aeroporto, eu quero falar em línguas, eu quero falar com as pessoas, eu quero abençoar o lugar, mas eu vou fazer um esforço extra para levar vocês comigo em todos os lugares. Vou fazer um esforço. Então vocês orem para que seja uma coisa light para mim, que não seja muito penoso, porque realmente eu preciso descansar, preciso de uma mudança de ares.
A gente nunca para, né? A gente está sempre trabalhando no reino. Vai ser diferente. Uma mudança de ares vai fazer bem, vai nos dar um alento aí. Então, estejam orando por nós. Vou estar ajudando algumas pessoas. Acabou de entrar mais uma pessoa na turma, né? Tinha uma amiga minha da Itália que ia se juntar a mim nessa viagem para eu poder levá-la a passear lá em Israel, porque eu conheço bastante coisa lá. E acabei hoje de receber a notícia de que tem mais uma que gostaria de, né, vir também. Vamos ver o que o Senhor faz. Parece que ele está fazendo um mover diferente aí conosco. Vamos ver. Nós estamos aqui para ceder para o Espírito Santo, né? A preferência é dele. Então, o que ele quiser fazer, a gente entra no vácuo, pega, agarra o bonde, sai voando junto com ele. Mas não desistam de nós. Em novembro, se eu voltar, a gente está aqui de novo, no primeiro culto de novembro já, tá bom? Eu amo vocês demais, demais, demais. Fiquem com Deus. Deus os abençoe muito, 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 muito. Obrigada. Obrigada pelos votos de boa viagem, de Deus estar comigo. Eu recebo e agradeço se vocês estiverem orando. Mas nós nos vemos em breve. Amém? Até Jesus voltar. Enquanto Ele não nos levar, estamos aqui. Amo muito, muito vocês. Shalom, shalom. Shalom, shalom.